Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem e hoje nós vamos fazer essa capa de almofada que é muito prática, muito rápida de fazer. Ela não é fechada com botão, é fechada com um cordão de correntes. Fica muito bacana porque você não tem que pregar botão. Essa peça aqui tem um fechamento que fica tão bacana que não dá a impressão que é uma emenda. Não dá a impressão de que ela é feita inteira, assim, sem emenda aqui. Fica bem legal. Eu espero que você goste. Outra coisa, eu trabalhei essa peça aqui usando o Barroco Maxicolor número 6 na cor cereja, que foi essa aqui que eu trabalhei no vídeo com vocês. A numeração dessa cor é 33, 34. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 milímetros e usei também uma tesoura para arrematar. Por que que eu falei do material já? Porque eu trabalhei com o fio 6, mas não é obrigatório você trabalhar com fio 6, porque essa peça aqui, ela é muito fácil de você aumentar. Então, se você quiser fazer com linha mais fina, você pode também, se quiser trabalhar com a linha 4, com ane, aí fica ao seu gosto. A única coisa que você tem que fazer, se estiver usando linha mais fina, é trabalhar mais voltas do que eu trabalhei aqui na minha peça. As voltas são todas de repetição, então é muito simples. Ao invés de você parar na volta 15, que é onde eu vou parar, você continua trabalhando mais voltas e depois faz as emendas e o acabamento da maneira como eu orientar. Bom, gente, e essa capa aqui que eu fiz, ela foi trabalhada para uma almofada com 46 centímetros aqui de largura. Os dois lados aqui tem 46 centímetros. Se a sua almofada for maior ou menor que a minha, dá para você trabalhar também essa capa aqui. Porque da mesma maneira como eu falei logo atrás ali a respeito da espessura da linha, mesma coisa com o tamanho da almofada. Se a sua almofada for maior, você trabalha mais voltas. Bem, durante o passo a passo, eu vou mostrar de maneira mais clara, assim conforme nós estivermos construindo, você vai entender melhor o que eu acabei de dizer agora. Bom, então vocês já notaram que é bastante versátil essa peça aqui, para você aumentar ou diminuir. Eu espero que você goste. Se gostar, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário. E se gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Trabalho mais 2 pontos altos aqui dentro desse anel. Então, aqui, contando desde as correntes que eu subi como um ponto alto, trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no anel. Depois, mais 2 correntes, mais 3 pontos altos. Em seguida, mais 2 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, faço mais 2 correntes
venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, então trabalhei aqui 4 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e encerrei a minha primeira volta. Agora eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalo de correntes. Chegando aqui no intervalo de correntes, nós subimos 3 correntes, fazemos mais 2 pontos altos, depois mais 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, venho para o próximo intervalo aqui de correntes e repito esse leque com os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de trabalhar esse leque, então fazemos uma corrente, vamos para o próximo intervalo e fazemos outro leque. Depois do leque, uma corrente, próximo intervalo de base, outro leque. Depois desse leque, então, uma corrente, venho na terceira corrente que fiz para iniciar, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Bem, então aqui eu encerrei a minha segunda volta. A segunda volta foi trabalhada com 4 leques, formando aqui 4 cantos. Todos os nossos cantos aqui desse quadrado serão trabalhados iguaizinhos esses aqui que nós fizemos na segunda volta, sempre com os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então agora vamos dar início à terceira volta. Eu vou começar a terceira volta caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalo de correntes. Todas as nossas voltas serão iniciadas dessa maneira, caminhando com os 3 pontos baixíssimos até as correntes. E chegando aqui nas correntes, nós vamos trabalhar um canto idêntico a esse aqui que nós fizemos na base. Bem, então aqui trabalhei o meu primeiro canto da terceira volta. Depois do canto, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez aqui as 5 correntes, vem nesse intervalinho de uma corrente que nós temos aqui de base, e aqui eu prendemos um ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, trabalha mais 5 correntes. Fez as 5 correntes, laça, vem nesse próximo intervalo aqui do canto e trabalha aqui outro canto. Então, a terceira volta será trabalhada dessa maneira. Nós vamos fazer sempre um canto, depois do canto, 5 correntes, um ponto baixo no intervalo, mais 5 correntes e outro canto. Então, aqui vou repetir a mesma coisa: 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, um canto. E vamos trabalhando assim até encontrar aqui o início. Eu vou fazer aqui a minha e já vem. Bem, trabalhei toda a minha terceira volta, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e ficou assim. Nós fizemos 4 cantos e entre um canto e outro ficamos com 2 intervalos de 5 correntes. Agora caminho com os 3 pontos baixíssimos até o canto. E aqui vamos dar início à nossa quarta volta. Trabalho um canto nesse intervalo aqui de correntes.
Bem, então aqui está o primeiro canto da minha quarta volta. Agora, eu faço 5 correntes. Venho nessas 5 correntes aqui de base e conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, atravesso a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz mais 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem no próximo intervalo de correntes, conta 1, 2, 3. Na terceira corrente, prende outro ponto baixo. Depois, faz mais 5 correntes. E, em seguida, eu tenho aqui um canto. Então, eu trabalho um canto nessas correntes aqui. Bem, então, esse aqui é o padrão da nossa quarta volta. Nós vamos fazer os 4 cantos e entre cada um dos cantos, nós sempre teremos o total de 3 intervalos de 5 correntes, presos sempre com um ponto baixo na terceira corrente de base. Então, aqui agora eu trabalho 5 correntes, prendo um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes e mais um canto. E vamos trabalhando com esse padrão até encontrar aqui o início. Eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Bem, então aqui está a minha quarta volta completa. E fiquei aqui em cada lado com os 3 intervalinhos de 5 correntes. Agora, vamos dar início à nossa quinta volta. Eu começo com os 3 pontos baixíssimos. Trabalho um canto aqui sobre esse canto de base. Bem, então aqui está o meu primeiro canto da quinta volta. E o padrão que nós vamos seguir daqui por diante, nessa parte aqui da peça, será sempre igual ao que nós fizemos aqui na volta de base. Nós sempre vamos fazendo 5 correntes e prendendo um ponto baixo na terceira corrente de base. E a cada volta que nós trabalharmos, nós sempre vamos aumentar um intervalo de 5 correntes. Então, aqui, olha. Essa volta foi a primeira volta que eu trabalhei intervalinhos de 5 correntes. Então, nessa primeira volta dos intervalos, eu fiz 1, 2 intervalos. Nessa aqui, eu já fiz 1, 2, 3. Nessa de agora, vou fazer 4 intervalos de 5 correntes. Então, aqui, 5 correntes, conto 1, 2, 3. Na terceira, prendo um ponto baixo. E continuo caminhando com as 5 correntes. Venho no intervalo da frente, 1, 2, 3, um ponto baixo. 5 correntes. Intervalinho da frente, 1, 2, 3, um ponto baixo. 5 correntes. E encontrei aqui o meu próximo canto. E aqui trabalho um canto nesse canto aqui de base. Então, esse aqui será o padrão da volta de número 5. Nós vamos fazer os 4 lados iguaizinhos a esse aqui. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4 intervalos. E nós vamos continuar trabalhando com esse padrão até ficar com o total aqui nessa parte da peça de 15 voltas. Então, aqui, olha, essa é a primeira volta. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou completar aqui a minha quinta volta e depois continuar trabalhando com esse mesmo padrão até totalizar 15 voltas. Lembrando que a cada volta que nós fazemos, nós aumentamos sempre um intervalo aqui de 5 correntes. Na volta de número 15, eu terei um total de 14 intervalos de 5 correntes. Então, eu vou fazer aqui a minha com a orientação que eu passei para vocês até aqui. Quando eu chegar na volta 15, eu venho pra gente continuar. Bem, então aqui eu trabalhei as minhas 15 voltas com o padrão que orientei vocês. Vamos conferir aqui. Essa minha primeira volta, então aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voltas. E aqui na volta de número 15, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 intervalos de 5 correntes presos com um ponto baixo. Bem, agora nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalo de correntes. Então, faço um ponto baixíssimo nesse ponto alto, um ponto baixíssimo nesse ponto à frente, e o próximo ponto baixíssimo eu vou trabalhar aqui pegando pelo meio dessa primeira corrente dessas duas aqui. Em seguida, passo a agulha por debaixo aqui das correntes, puxo aqui uma linha e faço um ponto baixo. Depois de trabalhar esse ponto baixo, nós vamos fazer aqui um cordão de correntes que tenha o comprimento dessa parte aqui, dessa lateral da peça. Nós vamos fazer um cordão de corrente que venha até o comprimento aqui do próximo canto com a nossa peça estendida. Isso vai dar um total de mais ou menos 70 a 75 correntes, dependendo da tensão do ponto de cada um. Então, é só ir trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5 e continuando até umas 70 a 75 correntes, que dê o comprimento aqui da parte de cima. Eu vou fazer aqui as minhas e já venho. Bem, então aqui eu trabalhei o meu cordão de correntes, eu fiz o total de 75 correntes e deu aqui o comprimento até encontrar aqui o meu próximo canto com a minha peça aqui bem estendida. Bem, gente, então aqui, olha, depois de trabalhar o meu cordão de correntes, esse lado aqui da capa, ele já está pronto. E se você estiver trabalhando com a linha mais fina, então, o que você faz aqui? Ao invés de terminar a volta 15 e fazer o cordão de correntes como eu fiz, você continua fazendo mais voltas dessas aqui, dos intervalos de 5 correntes, até ficar do tamanho da sua almofada. Olha, aqui eu coloquei em cima da almofada para vocês verem como é que fica. Então, ela tem que ficar do tamanho da almofada. Se você estiver fazendo com linha mais fina, a única coisa que você tem que fazer agora é continuar trabalhando mais voltas iguais a essas que eu fiz aqui até a volta 15. Quando der o tamanho da sua almofada, aí você faz aí o cordão de correntes da maneira como eu orientei. Bom, gente, então agora nós vamos trabalhar o segundo lado aqui da almofada. O segundo lado, ele é igualzinho esse primeiro. Nós trabalhamos aqui uma segunda peça idêntica à primeira que nós fizemos. Essa aqui é a minha segunda peça, vocês estão vendo que ela é igualzinha à primeira. Só que aqui na segunda peça eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui, na segunda peça, eu fiz 14 voltas e agora, enquanto eu estiver construindo a volta de número 15, eu também já vou fechando a minha almofada. Bom, então, vamos lá. Bom, começo aqui caminhando com os 3 pontos baixíssimos. Bem, depois de caminhar aqui com os 3 pontos baixíssimos, eu vou trabalhar esse primeiro lado aqui da peça com o mesmo padrão que eu trabalhei as voltas anteriores. Então, eu vou trabalhar até fazer esse segundo canto aqui. Igualzinho, não vai mudar nada. Então, a gente faz o canto. E vai trabalhando as 5 correntes. Prendendo o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui esse primeiro lado e já volto. Bem, gente, então aqui, olha, é o início da minha volta 15. Trabalhei esse canto, fiz essa lateral e trabalhei o segundo canto.
A partir daqui, nós vamos começar a fazer a nossa emenda. Então, para fazer a emenda, nós vamos pegar a nossa primeira peça que já está pronta com cordão de correntes. Vamos virar pelo lado do avesso. Em seguida, eu pego aqui essa peça que eu estou trabalhando agora e vou deixar esse último canto que acabei de fazer sobre esse canto aqui que está com o cordão de correntes. O lado direito aqui dessa peça que eu tô trabalhando, ela vai ficar para fora. Então, vai ficar avesso com avesso. Então, é nessa posição que tem que ficar aqui as duas peças para fazermos a nossa emenda. Bem, então, depois de posicionar aqui, da maneira como orientei, nós vamos fazer duas correntes. Vamos vir nesse primeiro intervalo de 5 correntes aqui desse que já está pronto e vamos contar aqui. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou prender um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais 2 correntes. Vem nesse de cá, no primeiro intervalo, conta 1, 2, 3. Na terceira corrente, prende um ponto baixo. Depois, mais 2 correntes. Volta no que está pronto e vem no intervalo da frente, ó, prendi o ponto baixo nesse intervalo, estou aqui no intervalo da frente e de novo conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, prendo um ponto baixo. Depois, 2 correntes, venho no de cá, conto 1, 2, 3 e prendo outro ponto baixo. Então, é só isso aqui para fazer a emenda. Nós vamos sempre prendendo um ponto baixo no intervalo do que está pronto e no intervalo de correntes aqui do que estamos fazendo. Sempre contando 1, 2, 3 correntes e prendendo ponto baixo. Em todos os intervalos. Nós não vamos pular nenhum intervalo. Prendeu o ponto baixo, faz mais 2 correntes. Volto agora no que já está pronto, venho no intervalo da frente, ó, meu ponto baixo tá aqui, venho nesse intervalo da frente, conto 1, 2, 3, prendo ponto baixo. Depois, 2 correntes, venho no intervalo de cá, conto 1, 2, 3, um ponto baixo. E vamos assim até trabalhar o ponto baixo no último intervalo de correntes aqui, que fica logo antes do canto. E vai ficando dessa maneira aqui a emenda. Então, é só isso aqui para fazer a emenda. Eu vou trabalhar o meu até eu chegar lá no próximo canto e venho pra gente continuar. Bem, gente, eu fiz aqui a minha emenda. Aqui eu abri as duas peças para vocês verem melhor o local da emenda. Então, esse aqui é o primeiro ponto baixo que fiz quando iniciei minha emenda. Continuei trabalhando com o padrão que orientei vocês e vim emendando até eu trabalhar aqui o ponto baixo no último intervalo de correntes que eu tenho. O último ponto baixo foi trabalhado aqui nessa parte que já está pronta inteirinha. Agora, eu tenho um canto aqui. Então, depois de prender esse ponto baixo no último intervalo de correntes desse lado aqui, eu vou fazer mais 2 correntes. Então, agora, eu vou fechar aqui de novo, colocar as duas partes uma sobre a outra. Bem, então, dobrei aqui de novo a minha peça, coloquei uma sobre a outra aqui, avesso com avesso, e depois do último ponto baixo, faço então minhas 2 correntes e venho trabalhar aqui um canto nesse square que estou completando aqui a volta 15. Então, nos cantos eu não vou fazer emenda, eu venho direto aqui nesse canto e trabalho outro canto. Então, aqui, trabalhei o meu canto e não emendei com o outro canto, ficaram abertos aqui. Então, nós vamos deixar os cantos dessa maneira, eles vão ficar abertos. Depois que fez aqui esse canto, nós então continuamos fazendo as 2 correntes e aí venho nessa parte do lado de cá, no primeiro intervalo, conto 1, 2, 3, prendo um ponto baixo. Então, é igualzinho o que nós já estávamos fazendo
nesse lado aqui que nós já emendamos. Prendeu o ponto baixo, 2 correntes, vem do lado de cá, no primeiro intervalo, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. 2 correntes, volta pra lá, 1, 2, 3, um ponto baixo. Então, é só isso aqui para fechar a nossa capa da almofada. Todos os cantos serão trabalhados como eu mostrei esse aqui. Então, agora nós vamos fazer aqui a emenda desse lado aqui. Quando chegar no próximo canto, então eu trabalho só o canto normal sem fazer emenda. E subo pelo último lado lá, fazendo as 2 correntes e prendendo um ponto baixo na terceira corrente de base. Bem, gente, então é só isso aqui para fechar a capa. Eu vou trabalhar aqui todo o restante da minha emenda, da maneira como orientei. Não esquece de deixar os cantinhos aqui abertos. Então, eu vou fazer o restante e venho pra gente continuar. Trabalhei aqui a minha emenda até eu encontrar aqui o início da minha volta 15 dessa peça que estou completando agora. Então, com isso, eu fechei aqui. Comecei aqui minha emenda, fechei um lado, cheguei aqui, fiz o meu canto, fechei o segundo lado, fiz aqui o meu próximo canto e depois fechei o terceiro lado. Então, foram 3 lados em que eu fiz a emenda igualzinho orientei vocês. Agora, nós vamos encerrar aqui essa volta. Depois de eu prender aqui meu último ponto baixo, faço as 2 correntes, venho no primeiro canto que eu trabalhei aqui dessa volta 15 e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixíssimos aqui, um sobre o ponto alto, um no próximo. Agora, faço um terceiro ponto baixíssimo, pegando aqui pelo meio dessa primeira corrente aqui desse canto. Então, atravesso pelo meio da corrente, faço ponto baixíssimo. Agora, passo de volta a agulha aqui nesse intervalo, puxo uma linha e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um cordão de correntes igualzinho fiz desse lado de cá. Então, se eu fiz 75 correntes desse lado aqui nesse cordão, faço mais 75 correntes desse lado aqui. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 75 correntes e já vem. Bem, então aqui, trabalhei o meu segundo cordão de correntes, assim que eu fiz as 75 correntes, eu cortei aqui a minha linha. E fiquei com um cordão desse lado e um desse aqui. E ficou aberto aqui, que é o local onde nós vamos vestir na almofada. Agora, nós vamos fechar os cantos. Nós vamos fechar os cantos dessa maneira aqui. Então, para fazer esse fechamento, eu vou precisar... Bom, então, eu vou usar aqui um pedacinho de papelão. E esse pedaço, ele tem aqui no comprimento 12 centímetros. Então, um pedacinho de papelão com 12 centímetros. Aí, eu pego a linha e vou dar a volta aqui com essa linha nesses 12 centímetros aqui do papelão por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Agora, eu corto aqui a linha e segurando aqui, olha, do lado que eu já tenho as 2 pontas, a inicial e a final aqui, eu vou cortar bem em cima, pegar aqui na metade e ficou assim. Agora, eu vou usar aqui uma agulha maior para que eu possa puxar esse fechinho aqui de linha através do meu canto. Essa agulha que eu estou usando é uma agulha número 6. Bom, feito isso, nós vamos pegar a agulha e vamos atravessar num canto e no outro também. Então, eu pego aqui a agulha pelos 2 cantos.
Aperto aqui bem esse fechinho de linha na agulha, dou uma torcidinha nele para não abrir e puxo através desse canto. Então, assim, ó. Agora, eu estendo um pouquinho aqui essa laçada, de maneira que caiba aqui 2 dedos. Pego essa outra ponta do lado de cá e passo através dessa laçada. Aí, devagarinho, eu vou puxando para que ele vá apertando aqui e acertando. Então, é dessa maneira que nós fechamos aqui o nosso canto. E aqui, olha, depois você estende bem todas as linhas. E se fica meio desparceradinho aqui as pontas, é só você cortar, pegando pelo fiozinho mais curto aqui que você tem e deixando todos eles do mesmo comprimento. Bem, então é dessa maneira que nós fechamos aqui os cantos da nossa almofada. Então, nós vamos fazer isso nos 4 cantos. Vão ficando assim. Vou fechar aqui os outros 2 cantos e já vem. Bem, então aqui eu fechei os meus 4 cantos e a nossa almofada está pronta. Eu só quero mostrar uma coisinha que eu esqueci de falar aqui para vocês. Como arrematar a pontinha do cordão de correntes. Então, aqui, para arrematar essa linha, eu vou abrir aqui, como é um fio 6, eu vou deixar 3 fiozinhos de um lado e 3 do outro. Agora, eu vou dar um nozinho. E depois, esse último nozinho, você aperta bem. E agora, nós cortamos aqui, bem rente, que ele não desmanche. Então, dessa maneira aqui que eu arremato essa linha aqui da corrente. Bem, então, agora vamos vestir aqui a nossa capa. Aqui, olha, depois de vestir, então, nós vamos fechar com o cordão. Eu tenho 14 intervalos de 5 correntes aqui na volta 15 dos 2 lados, então, eu vou juntando aqui, intervalo com intervalo, e vou passando o meu cordão. Passei nesses 2, pego os 2 aqui da frente e passo também. E vou caminhando dessa maneira, até passar aqui por 7 intervalos. Bem, passei aqui por 7 intervalos, estou no meio aqui da almofada. Agora, eu pego esse cordão do lado de cá e faço a mesma coisa. Vou passando aqui, sempre pegando os 2 lados, até eu encontrar ali o outro cordão. Bem, encontrou aqui os 2 cordões? É só fazer aqui um lacinho. E está fechada aqui a nossa almofada. E aqui completamos, então, mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E se quiser assistir mais vídeos de passo a passo aqui do nosso canal, estou deixando aqui do lado 2 sugestões de vídeos para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima videoaula.